Olá, tudo bem? Estamos em mais um programa da série Racialidade em Pauta. É um projeto de Mobile Creator junto com a Coordenação de Publicidade e Propaganda. Esse é o quarto episódio, eu sou a professora Mara. Eu vou passar a palavra para você, Paulo. É um prazer, então, estar em mais um podcast da série Racialidade em Pauta. E nós, do Sete Racial, estamos muito satisfeitos em receber aqui, como nosso convidado especial, o professor Márcio Barbado. Professor Márcio Barbado, é uma honra estar com o senhor aqui nesse nosso podcast. Eu é que agradeço a Zumbi, professora Amara, professor Cláudio, e vamos tratar sobre a intersecção da segurança da informação com a questão racial, né? As implicações cibernéticas, mais especificamente as implicações tecnológicas, né, do que toca aquilo que a gente chama de segurança da informação ou insegurança, com a população negra, a população marginalizada. Isso, é nesse ponto mesmo. O professor Márcio Barbado é mestre em criptografia pós-quântica, perito forense computacional no Tribunal de Justiça de São Paulo e outros tribunais. Atualmente analista na Prefeitura de Santa Bárbara, da Parnaíba, desculpe, docente de segurança da informação na Universidade de São Vito dos Palmares. Como o professor Márcio já deu início aqui ao nosso podcast, ao nosso debate de hoje, nós vamos tratar dessa questão mesmo da segurança cibernética, relacionando as suas implicações raciais, né? E já começamos aqui com um primeiro questionamento para os nossos espectadores, né, telespectadores. Antes da gente falar dessa relação segurança cibernética e racismo, fale um pouquinho para a gente o que se entende hoje por segurança cibernética. Tá, vamos lá. Então, vamos começar pela grande área da segurança da informação, digamos assim. É uma área que se preocupa com informações em formatos diversos, formatos físicos e digitais. Então, a segurança da informação, por exemplo, se preocupa com contratos que desapareceram, que estavam em formato de papel, né? E aí também se preocupa com a elaboração de políticas normativas institucionais que instruem uma organização a como reagir a esse tipo de situação, também a como reagir a ataques digitais, enfim. Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de sistemas digitais, né? Sistemas computacionais, processos envolvendo arquivamento de documentos físicos e políticas que regem os integrantes, né? As pessoas naturais que compõem uma organização. Uma parte dessa segurança, dessa grande área da segurança da informação, é aquela que está relacionada com as máquinas que a gente chama de computadores, e essa parte em particular a gente chama de segurança cibernética. Mas ambas parecem, né, elas compõem uma série de tentáculos aí que vão se
vão permeando a sociedade e a gente tem uma tendência a ignorar os efeitos sociais dessas áreas do saber, são mais técnicas, mas que provocam, né, provocam problemas sociais tanto quanto outras áreas do saber, né? Até aproveitando sua fala, quais seriam algumas áreas que a segurança, dentro dessa segurança cibernética? Algumas áreas na segurança cibernética. Aplicações, né? Isso. Na segurança cibernética, aí a gente está falando realmente da parte tecnológica, da parte que envolve computadores, né? Então temos a segurança de aplicações, e aí dentro de aplicações temos aplicações web, aplicações móveis, bancos de dados, né? Porque tudo que roda em cima de um sistema operacional é uma aplicação. Temos também a segurança de redes, né, que se preocupa com as comunicações, com a forma com que os dados transitam entre diferentes computadores na internet ou em uma rede local. Temos também a segurança do próprio sistema operacional, que é o programa maior que fica embaixo das aplicações, né? Fica sustentando as aplicações, mas também é segurança cibernética a arquitetura de hardware. Hoje em dia se fala muito das fábricas de semicondutores, né? Então, quando estamos tratando de arquiteturas de circuitos integrados, e aí já estamos falando de hardware, ou arquiteturas de computadores. Está incluso aí a segurança. A gente fala do hardware, que são as máquinas, vamos dizer, o físico, e o software, que é vamos dizer, que pensa, né, o que roda os programas. O software pode ser considerado físico também, porque no final das contas ele é uma organização de pontos magnetizados em alguma mídia que armazena informações. Físico que a máquina a gente pega, né? O software, teoricamente, a gente não pega, não toca, né? Não toca, não é. Mas eu gostaria de já entrar um pouquinho no ponto que é relevante e que eu acho que a gente deve refletir bastante, né? Que é a questão racial. E sabe muito bem que existe, né, professor Márcia, dentro do contexto mundial, não só no Brasil, aspectos raciais, né, racistas, mais especificamente falando, quando se fala em segurança cibernética, como, por exemplo, né, a questão de monitoramento das pessoas. Isso. Como é que você vê essa questão? O racismo é um problema estrutural e ele se manifesta também nos algoritmos biométricos, detectam rosto, que levam em consideração parâmetros como cor da pele, cabelo, né? Então os algoritmos são capazes de detectar e de enviesar julgamentos baseados nesses parâmetros. Então, na questão biométrica, eu acho que é algo que realmente preocupa, porque já começa a ser usado, né? Por exemplo, agora até nos estádios de futebol, o último jogo de São Paulo no Morumbi usou autenticação facial para que os torcedores pudessem ingressar dentro do estádio. Então, é de fato preocupante mesmo, os próprios algoritmos, né? Porque a gente está falando da biometria somente, mas
análises de crédito, por exemplo, análises de crédito são feitas algumas vezes na mesa de um gerente de banco. Tem uma análise biométrica, mas o gerente colhe dados do cidadão e, eventualmente, colhe dados raciais, né? Então, e aí como é que isso será usado, né? Mas ele insere numa rede que não fica na rede do banco, mas de certa maneira está dizendo que isso fica disponível numa rede maior. Não sei, não é possível afirmar isso. O fato é que o banco que fornece crédito, como é que ele trata esses dados, né? Ele oferece maior facilidade. Como é que esse algoritmo... Racista, na hora de analisar. Pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Principalmente porque temos... infelizmente, vivemos população negra marginalizada, então o próprio fato de termos poucos negros participando do processo produtivo de software faz com que o software, tanto as especificações como também as implementações estejam nas mãos de uma maioria composta por brancos, por exemplo. E o próprio programa que o banco utiliza foi desenvolvido por uma empresa externa também. E a gente tem aqui, aproveitando, um movimento aqui na Universidade dos Unidos Palmares, né? O movimento da diversidade, sim. Tu está aqui, né? Isso. E esse é um movimento fundamental, né? Já levantando aqui a questão do professor Márcio, exatamente pela importância de ter diversidade, um dos aspectos, não é, professor Marcos, que é exatamente de você diminuir, ou vou dizer eliminar, mas pelo menos mitigar bastante essa questão do viés racial, na verdade. Exato. Aqui na Zumbi, cumprimos um papel essencial, de colocar negros capacitados no setor produtivo, de software, de segurança da informação, de modo que a ideia é que isso seja, esse problema racial, esse preconceito estrutural que ocorre no desenvolvimento de produtos, isso aí pode ser atenuado, né? A Zumbi cumpre o seu papel. De todo modo, a gente vive uma realidade que ainda precisa de respostas para resolver problemas bem sérios, como o caso da subrepresentação de diversas minorias marginalizadas que não são devidamente representadas em datasets, em grupos de dados, né? São os grupos de dados usados, por exemplo, por inteligências artificiais, mas também são conjuntos de dados usados para elaboração de políticas públicas. Então, veja, professor, se os negros são subrepresentados nos conjuntos de dados utilizados para se redigir políticas públicas, então o próprio processo, veja como é estrutural, né? O próprio processo já está prejudicado do início. Porque a inteligência artificial não cria nada novo, ela pega o que já existe dentro. Isso. Então, se já está estruturado errado, vai continuar replicando a mesma fala, né? Como a gente errado. Os mesmos vieses. Isso. Algumas populações, né? Exemplo, negros, indígenas, possuem subrepresentação. Isso
é uma informação de um estudo de Notre Dame, agora deste ano de 2025, se eu não me engano, foi publicado no mês passado, a gente diz um publisher, né? De ciência da computação, que é bastante respeitado, é a ACM, Association of Computing Machinery. Então, eles publicaram esse estudo, que é uma revisão sistemática de 4 pesquisadores de Notre Dame, e que revela esse desequilíbrio na quantidade de dados que representam raças diferentes. Por exemplo, Isso vai ter um impacto, então, fundamental na hora não só de elaborar, né, a segurança da informação, mas também pelo próprio usuário, aquele que utiliza ou não tem meios para utilizar essa segurança, até para a sua situação econômica, né? E sabe que os negros também, de maneira geral, vamos colocar aqui no nosso país, são aqueles que vivem nas comunidades periféricas, né? Quilombolas, vamos colocar assim também os indígenas, né? Eles não só são vitimados por essa questão, né, do viés, mas também tem uma subutilização ou também não utiliza da própria segurança cibernética, né? assim, a questão da inclusão digital, né? Isso. Bom, em primeiro lugar, as políticas de inclusão digital precisam ganhar força e conteúdo, porque hoje em dia as ameaças são piores e a população marginalizada acaba ficando de fora, acaba ficando desprotegida. E isso prejudica não só essa população desfavorecida, prejudica a própria segurança da informação, porque são contas criadas em serviços diversos da internet sem as devidas condições de segurança. Portanto, isso é um problema de segurança que se retroalimenta, né? Além de prejudicar pessoas, né, corpos, prejudica a própria infraestrutura da internet. Então, assim, só para a gente estar finalizando, né, professor Amaro? Como enfrenta isso? O enfrentamento. Entendo. Uma das formas seria a própria diversidade. Isso. Além do que ele falou, né? Incluir o que a gente tem feito além do que a gente faz aqui na universidade, de formar estudantes que possam botar a mão na massa, né? Representar o papel mesmo de programador e começar a mudar essa estrutura. Como você vê outras formas também que sejam feitas? Outras formas, por exemplo, auditorias em códigos fontes, não só nos códigos fontes, auditorias nas próprias especificações técnicas, porque o processo de software, por exemplo, ele passa por um momento de especificação e um segundo momento de implementação. O momento de especificação é aquele no qual se pensa no algoritmo. O momento de implementação é o momento em que se escolhe determinadas linguagens de programação para fazer com que a especificação vire um programa de computador. Então, entendo que é central a preocupação com as auditorias nesses dois momentos, de especificação e implementação. Algoritmos, né, de auditoria com relação a vieses raciais.
Ok, então acho que ficou bem claro aqui a importância não só de incluir, né, pessoas negras na elaboração desses programas, como também de trabalhar isso de uma forma em que haja externamente uma forma, né, de monitorar esses programas para ver se eles não estão realmente com esse viés ou não. Acho que pelo menos já é um ponto de partida. A gente gostaria então de encerrar esse nosso programa agradecendo bastante a presença do professor Márcio, que esclareceu uma questão realmente fundamental, né, que é a questão da questão racial dentro da segurança cibernética. E muito obrigado, professor, mais uma vez. E a gente encerra, então, mais um podcast Racialidade Global. E deixe aqui seu like, o seu comentário, isso vai ser bom para a gente cada vez mais melhorar o nosso programa. E até o próximo episódio. Muito obrigado.